Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Já foi falado aqui nessa noite, Jesus está aqui e eu me pergunto por que você está em silêncio. Porque até a tristeza tem a obrigação de saltar de alegria. Amados irmãos, convido-os para abrir vossas Bíblias no livro de Marcos. Capítulo 14, a partir do verso 1. Que diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor fora não haver nascido. Amados irmãos, para entrarmos nesse contexto que a Bíblia descreve, temos que lembrar que essa é a feita que intercede a morte de Jesus Cristo. Esse momento tem como título: o traidor é indicado. Aleluias. E nesse momento, Jesus, reunido com seus discípulos à mesa, anuncia a eles e causa um certo espanto em todos os apóstolos, porque Jesus já começa dizendo: o que come com eles o trairá. E esse causa um certo espanto nos discípulos, uma certa curiosidade da parte deles. E muitos deles se perguntaram: sou eu, mestre? Por acaso sou eu? Todos perguntaram a Jesus se era eles que iam o trair. Mas Judas pegou a palavra quando todos estavam se interrogando entre si e questionando a Jesus. Judas se levantou e perguntou: porventura sou eu, mestre? Jesus tomou a palavra e disse: tu o dissestes. Jesus deixou impactado Judas, creio eu, e conjecturando, Judas se surpreendeu e sentiu o impacto da palavra que Jesus direcionou para ele, porque Jesus disse: tu dissestes. Ou seja, trazendo para as palavras do dia de hoje, Jesus estava dizendo: tu dizes que é tu, Judas, tu entregas tu mesmo aqui nessa hora. E é curioso o porquê Jesus faz isso. E quando eu trago para os dias de hoje, eu lembro que Jesus sempre nos deixa consciente de nosso pecado. Jesus estava fazendo ali como eu posso dizer, conscientizando Judas do que ele estava fazendo. Não é à toa que lá em Mateus, Jesus diz a João: aquele a quem eu der o pão molhado é o que vai me trair. E Jesus molha o pão, lá em Mateus, e dá a Judas. E Judas, sem modo algum, come o pão alegremente, possivelmente naquele momento ali, porque estavam reunidos e era uma festa pascual. Então, Judas come o pão sem ligar, porque ele já sabia do que ele iria fazer naquele momento, que era entregar o Salvador, porque já estava escrito no livro de Isaías que ele ia ser morto como ovelha levada ao matadouro, ia ficar em silêncio na frente dos seus tosqueadores. E aqui eu abro um parênteses na história que Jesus retrata, aleluia, que a Bíblia retrata no livro de Marcos, porque o versículo seguinte, no 20, vai dizer que Jesus respondeu a um dos 12: o que come comigo no prato, aleluias, o que mete comigo a mão do prato, pois o Filho do Homem vai,
como está escrito a seu respeito. Mas é daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor é que não fora nascido. Aleluias, glória a Jesus. E naquela certa feita, Jesus disse aos discípulos isso. E Judas em seguida, Satanás entra nele e automaticamente Jesus direciona a palavra ajuda. Vai depressa e faz o que tem de tu fazer. E Judas imediatamente sai daquele local em que os discípulos estão. Eu abro outro parênteses trazendo para a reflexão dos dias de hoje. O porquê julgamos tanto Judas, sendo que todos os dias fazemos pior do que Judas. Trocamos Jesus por um palavrão, por uma amizade, por algo bobo do mundo. Todos os dias trairmos Jesus e o entregamos. Mas eu trouxe uma boa notícia aqui. Jesus ainda pode perdoar o teu pecado. Jesus pode te salvar ainda e te retirar da onde de tu estás. Porque Judas tinha segunda chance. Judas não aceitou a segunda chance. O porquê eu digo isso é o exemplo de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro se arrependeu, chorou amargamente, vai dizer lá em Mateus. Mas em seguida, quando Jesus ressuscitou, o próprio Jesus foi atrás de Pedro. E lá em Atos, Pedro é demonstrado como um grande pregador, ganhou muitas almas para Cristo. Então Judas tinha sim segunda oportunidade. Foi porque ele não aceitou. Ele imediatamente jogou as moedas no chão, no dia seguinte, no dia do julgamento de Jesus a Pilatos, jogou as moedas no chão diante dos sacerdotes e foi se enforcar. Então, ele não aceitou a segunda chance que Pedro também tinha, e ele aceitou. É a diferença que eu faço entre Pedro e Judas. Um aceitou a chance que Jesus lhe apresentara, mas o outro, que é Judas, não aceitou. Trago de novo para uma reflexão nossa. Quantas vezes rejeitamos as oportunidades que Jesus nos dá no dia a dia? As oportunidades que Jesus nos oferece de dizer para perdoar alguém, para pregar, louvar para alguém, salvar uma vida através da palavra, mas de muitas das vezes rejeitamos as oportunidades que nos são oferecidas no dia a dia. Temos que aprender a aceitar as oportunidades. E eu me direciono aos queridos ouvintes que estão afastados e que vieram aqui nessa noite e não são crentes. Aproveite essa oportunidade que Jesus lhe concede nessa noite de aceitar a Ele como o único Salvador da sua vida. Aleluias, porque o dia de amanhã ninguém sabe, somente o próprio Deus. Hoje pode ser o seu último culto, hoje pode ser seu último glória a Deus, hoje pode ser seu último aleluias, porque o amanhã ninguém sabe, pertence a Deus. Então temos que aproveitar as oportunidades que são nos oferecidas a cada dia que se passa. Glórias a Jesus. E eu quero se aprofundar nesse texto. Lá em Mateus, capítulo 26, descreve melhor a passagem de Jesus e a ceia até sua morte, até sua entrega aos sacerdotes. Peço que os irmãos abram comigo lá em Mateus, capítulo 26. Aleluias. Mateus 26, a partir do verso 50. A partir do verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Essa passagem descreve, após Jesus ter saído
da sua feita com os discípulos ali na mesa, Jesus sai, vai para o Getsêmani orar, porque a angústia era grande, pois o pecado do mundo, os nossos pecados, estava sobre Jesus. Temos que lembrar que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Por ele ser homem, ele estava fragilizado. Não é à toa que os versículos após vão dizer que Jesus suou sangue, porque a pressão que estava sobre o Salvador era grande, porque ele viu que o que ele iria passar como ser humano, ele se entristeceu, ele teve medo, porque o sofrimento era grande. Nenhum de nós queríamos passar pelo que ele passou. O tratamento romano para quem era crucificado era cruel, era carrasco, porque era um tratamento, porque a forma de crucificação era considerável amaldiçoado. O crucificado era considerado amaldiçoado. Então, por isso que eu digo que era uma forma muito carrasca de tratar o prisioneiro. Por isso Jesus se angustiou carnalmente, aleluias. Espiritualmente Jesus estava pronto, ele mesmo diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sofreu muito. Por que, Samuel? Jesus sofreu muito? Por amor de mim e por amor de a você. Nós não merecíamos, estavam em condições muito ruins. A gente era inimigos de Deus, a gente estava, aleluia, destituídos da glória. Isaías vai descrever que a gente era ovelhas desgarradas, aleluias. Cada um tinha o seu próprio caminho, era nós nas nossas vidas, aleluia. Mas a partir do momento que Jesus deixou sua glória e veio para a terra, é ele dizendo: eu lhe dou uma segunda chance nessa noite para se arrepender de seus pecados, para se arrepender da vida que você leva, para se voltar para mim novamente. Porque a parábola do filho pródigo descreve muito o que acontece nos últimos dias. Aleluias. Os filhos saem da casa do pai sem ligar, mas a casa ao pai retorna. O filho retorna à casa do pai. E eu faço o convite nessa noite para o querido ouvinte: retorne à casa de Jesus nessa noite, se você estiver afastado. E se você não for crente, aceite a Jesus nessa noite, porque você estará fazendo a melhor decisão de sua vida. Aleluia. Porque o mundo não tem nada a nos oferecer. O que o mundo tem a nos oferecer é coisas que nos levam para o pecado, que nos leva para o inferno. Aleluias, é uma realidade que muitos têm medo de apresentar. Aleluias, mas Jesus quer que muitos apresentem essa realidade. Quem morre sem Jesus realmente vai para o inferno, e quem morre com Jesus vai para o céu. Aleluias, glórias a Jesus. Voltando para o texto em que estávamos, Jesus se ajoelhou, creio eu, em alguma rocha que estava ali no jardim do Getsêmani. Jesus começa a orar: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Porquê Jesus disse isso? O que significa o cálice? O sofrimento. Ele viu tamanho sofrimento, ele viu tamanha humilhação, ele viu tamanha angústia, e ele sabia que ia acontecer o momento que o Pai ia o abandonar na cruz do Calvário. Por isso ele se angustiou, aleluias. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele viu você aí sentado, adorando, glorificando a ele. Por isso ele não desistiu, por isso ele levou a cruz até o fim. Por isso ele não deixou a cruz de lado, por isso ele continuou sofrendo, aleluia, não parou sequer, aleluia, deixou ser humilhado, cuspido, maltratado, aleluia, tomou uma posição de amaldiçoado, por amor de pecadores que não mereciam ter o direito da salvação, aleluia, glórias a Jesus. Prosseguindo até, aleluia, Jesus é preso, que tem o tema. Versículo 47 vai dizer: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele, grande de turba, com espadas
e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve o mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Nessa feita, Judas, já se aproximando do seu ato de trair Jesus Cristo, ele vai e dá um sinal, combina com os sumos sacerdotes de beijar Jesus como sinal que era ele mesmo, porque suponho eu que estava muito escuro aquele ambiente. Então, para identificar Jesus, o que Judas ia fazer? Beijai-o, e para que os soldados dos sumos sacerdotes prenderam Jesus. E foi isso mesmo que aconteceu. Versículo 49 descreve que Judas o beijou. E diz: mestre, e o beijou. E Jesus, porém, lhe disse... Quando eu estava meditando nessa palavra, me chamou muita atenção. Com tamanha posição de Judas, traindo Jesus, Jesus pega e diz: amigo, para que viestes? Eu admiro Jesus, por isso que temos que ser semelhantes a Ele todos os dias, porque todos os abandonaram. Os apóstolos correram, tiveram medo dos soldados que estavam ali para prender Jesus. Nenhum, aleluias, foi ajudar Jesus. E não precisava, porque já estava escrito para Jesus ser morto na cruz do Calvário. Aleluia. Mas de uma forma conjecturando, todos fugiram, tiveram medo dos soldados que estavam ali para prender Jesus. Estavam todos armados. Mas Jesus não pegou Judas e amaldiçoou ele, ou apontou o dedo, ou quis bater nele. Não. Jesus pegou e disse: amigo, para que viestes? Uma pessoa que está sendo traída, pegar e falar para o seu traidor: amigo, é muito amor, muita humildade. É o que fazemos todos os dias com Jesus. É a realidade. A gente traz Jesus por apenas coisas bobeiras, mas Jesus ainda continua nos chamando: amigo, para que viestes? Amigo, Jesus diz todos os dias conosco, chama-nos de amigo todos os dias. Samuel, mas eu pequei. Samuel, mas eu bebi, eu fiz isso. Samuel, eu sou uma pessoa que não presta. Sim, todos nós não prestávamos, mas Ele nos escolheu. Aleluias. Ele viu nós no ventre de nossa mãe e permitiu-nos estarmos aqui. Se estamos aqui, é permissão dEle. Eu sei que você não é merecedor, nem eu, nenhum de nós que estávamos aqui éramos merecedores, nem somos na verdade. Mas Jesus pegou ali, naquela ocasião, e chamou Judas, que estava o traindo, de amigo. Quem tamanha, aleluia, é um tamanho amor muito grande. Pegar e chamar seu traidor de amigo, é um amor muito grande. Aleluias. Jesus está chamando alguém ainda nessa noite de amigo. Está dando a oportunidade de ter intimidade com Ele novamente. Está chamando de amigo. Aleluias. A quem pecou contra Ele. Aleluia. A quem peca constantemente a Ele. E Jesus ainda chama de amigo. Glórias a Jesus. Nos versículos diante, quando Jesus já é preso, é levado ao sinédrio, onde estão reunidos todos os sumos sacerdotes que estavam planejando matar a Jesus. Eles se reúnem, aleluias, e também reúnem falsas testemunhas daquela época. Glórias a Jesus. Já estou encerrando, aleluias. E no versículo vai dizer que todos os sumos sacerdotes reuniram testemunhas contra o Salvador, reuniram pessoas que estavam dispostas a ganhar para praticar
falsidade contra Jesus, mas mesmo sabendo que Jesus não era aquilo que todos os fariseus estavam dizendo, mas os fariseus, eles eram tão hipócritas de um modo que eles pagavam o povo para levantar falso a Jesus Cristo. Suponho que tenha acontecido isso, porque foi uma madrugada que aconteceu isso, de prender Jesus. No versículo 62, do mesmo capítulo de Mateus, vai dizer: e levantaram-se o sumo sacerdote, perguntou-lhe a Jesus: nada responde ao que este dispõe contra ti? Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Filho de Deus. Eu observo uma coisa aqui e faço uma conjunção com o que Isaías disse. Ele ia ser levado, foi levado ao matadouro em silêncio, não levantou um dedo aos seus tosqueadores e muito menos quis fazer algo em ato de violência, não. O versículo vai dizer que ele guardou em silêncio. E eu finalizo dizendo: para você se alegrar hoje, Jesus teve que se entristecer. Para você ter vida hoje, Jesus teve que morrer. Para você ter o que você tem hoje, Jesus teve que perder tudo o que ele tinha, para você ser alguém, ter, aleluias, a salvação, que é algo imerecedor, igualmente a graça, e você tem, porque Jesus deixou tudo que ele tinha, perdeu tudo, para você ter alguma coisa hoje, e dizer glórias a Jesus, bendito seja o Senhor, glórias a Jesus, agradeça a Ele, por tamanho amor, se lembre todos os dias, não era nem para você estar vivo, muito menos eu, todos nós merecíamos a morte todo santo dia, mas o versículo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Cristo de Nazaré. Tenha em mente, preciso melhorar todos os dias e servir a Jesus com sinceridade. Querido ouvinte, nessa noite, se você não conhece a Jesus nessa noite, esteja disposto a conhecê-lo e a tomar a melhor decisão de vossas vidas, aleluia, porque você não vai se arrepender. Você vai se arrepender se você sair daqui, for para o mundo, fazer qualquer besteira que o mundo lhe oferece. Estamos aqui de passagem, qualquer momento o arrebatamento acontece. E eu faço uma pergunta: se você está preparado para subir, você tem certeza que a decisão que você irá tomar é certa? Queira tomar a melhor decisão. E qual é, Samuel? Aceitar a Jesus. E se está afastado, voltar para Ele. Porque se é difícil, quanto mais sem Jesus. É melhor passar pela luta, pela prova, pela provação, aleluia, pela guerra com Jesus. Porque como diz o hino das irmãs, com Jesus é melhor. Glórias a Jesus. Agradeço minha oportunidade. Graças a Deus por tudo que